Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo no canal da Fatos Desconhecidos. As Escrituras Sagradas são uma fonte de inspiração para nós. É da Bíblia que tiramos a maioria dos ensinamentos de Jesus Cristo. Porém, se fizermos uma análise mais profunda, veremos que além das palavras de amor de Cristo, também poderemos encontrar histórias terríveis de personagens bíblicos que eram extremamente cruéis. E é exatamente sobre isso que irei falar a partir de agora. Herodes Antipas, ou simplesmente Antipas, era filho de Herodes o Grande, outro personagem que em breve será citado. Então você poderá constatar que a crueldade estava enraizada nessa família. Herodes foi quem mandou decapitar João Batista. De acordo com os relatos bíblicos, o mandante do assassinato propôs um divórcio para sua esposa, Fazélia, depois de ter se apaixonado por Herodíade, a esposa do seu irmão Herodes Filipe I. Diante daquela situação, João Batista denunciou o pecado de Antipas, afirmando que a união do casal era ilegal. No aniversário de Herodes, Salomé, uma das filhas de Herodíade, dançou de forma sensual diante do rei e dos seus convidados. Herodes ficou deslumbrado com o que viu e prometeu a Salomé que faria qualquer coisa que ela desejasse. Quando ela perguntou para sua mãe o que ela deveria pedir, Herodíade rapidamente pediu a cabeça de João Batista. Mesmo chocado com o pedido, Herodes relutantemente concordou e mandou executar João. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Antipas mandou matar João, pois a grande influência que ele tinha sobre o povo poderia fazer surgir uma rebelião. Por isso, era melhor executá-lo. A narrativa bíblica também diz que quando os judeus pediram para Pilatos julgar Jesus por afirmar falsamente ser o rei dos judeus, ele percebeu que Jesus era um galileu e entendeu que ele estava sob a jurisdição de Herodes, que se encontrava em Jerusalém. Ao ser enviado para ser julgado, Antipas estava ansioso para conversar com Jesus e presenciar um dos seus milagres. Porém, Jesus disse a ele poucas palavras. Herodes, então, o enviou de volta para Pilatos. No Evangelho de Lucas, não fica claro se Herodes condenou ou não Jesus, mas ele teve a chance de salvar a vida do homem enviado por Deus. Bom, toda essa perversidade de Antipas foi herdada de seu pai, Herodes o Grande. Ele era um governante judeu que comandava a Judéia. Entre as suas conquistas está a reforma do grande segundo templo, considerada por muitos judeus como uma profanação, com o propósito de agradar a Júlio César. Mas Herodes o Grande é muito mais famoso por seu ato cruel ao mandar matar crianças inocentes. A Bíblia conta que ele ouviu falar do nascimento de Cristo e, querendo impedir que houvesse um rei substituto, ordenou o assassinato de todos os recém-nascidos de Belém. Isso mesmo, todos os bebês nascidos na mesma região que Jesus nasceu deveriam morrer. Posteriormente, para garantir que Jesus não sobrevivesse, ele mandou matar todos os garotos de 2 anos para baixo que estavam em Belém e nas redondezas. Bom, falar dos personagens mais cruéis da Bíblia e não citar Caim seria algo muito insensível da minha parte, não é? Os textos bíblicos nos contam que os primeiros filhos de Adão e Eva foram Caim e Abel. Os relatos também mostram que os 2 irmãos praticavam atos de adoração a Deus, sacrificando parte de suas produções. Abel sempre sacrificava algumas de suas ovelhas mais gordas, o que deixava Deus
satisfeito. Caim também fazia muitas oferendas, mas em vez de oferecer carne, suas ofertas eram mais simples, às vezes apenas algumas frutas ou o resto da colheita. Diante disso, Deus se agradava mais com a oferta de Abel do que com a de Caim. Pensando em alguma forma de melhorar aquela situação, Caim decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Ele convenceu seu irmão a dar uma olhada nos campos recém-plantados e, em um momento de distração, puxou sua espada e a enfiou firmemente em Abel, enquanto ele estava de costas. Bom, passemos a outro caso. Você já ouviu falar em Jorão de Judá? Filho de Josafá, o quarto rei do reino de Judá. Jorão era um dos 7 filhos do rei que um dia herdaria o trono. Na verdade, ele reinou por um tempo ao lado do seu pai. Alguns dizem, inclusive, que o quarto rei agiu sob influência da sua esposa, Atália, enquanto outros acreditam que ele agiu por conta própria, pois tinha sede de poder. Mas o fato é que, pensando em herdar o trono do pai e se tornar o único rei de Judá, Jorão decidiu que deveria colocar fim na vida dos seus 6 irmãos. Um a um, ele usou uma espada para cortar a garganta de todos eles. Após a morte do pai e o assassinato dos irmãos, Jorão de Judá também desviou seus súditos de Jeová para deuses falsos. No entanto, as coisas não deram muito bem para ele, pois o seu reinado foi assolado tanto por dificuldades internas como lutas externas. Outra personagem bíblica cruel foi Jezabel, também conhecida como Jezebel, que foi uma princesa fenícia e esposa de Acabe, rei de Israel. Ela era uma adoradora de Baal, um demônio, e fez boa parte de sua nação se converter à sua religião. Israel, que já era teocrático, passou a adorar ao demônio. Só que ao fazer isso acontecer, ela massacrou todos os profetas judeus que conseguiu. Para concretizar seu plano, não contente em matar os profetas para impedi-los de espalhar a religião, ela também sacrificou bebês para tentar acalmar a entidade demoníaca. Elias, um profeta que viveu no reino de Israel durante o reinado de Acabe, marido de Jezabel, fez questão de matar cerca de 450 profetas de Baal. O fim de Jezabel foi um tanto trágico. Ela foi jogada de uma janela por 3 eunucos e depois foi pisoteada até a morte por cavalos. Posteriormente, foi comida por cães, sobrando apenas os pés, o crânio e as mãos. Apesar das maldades de Jezabel, ao que parece, ela teve um fim à altura da sua crueldade. Se eu citei Caim e Jorão, obviamente não poderia deixar de citar Abimeleque. Ele não matou um irmão e nem 6, ele matou 70 irmãos. Abimeleque era filho de Gideão, um juiz que aparece na Bíblia, especificamente no livro dos Juízes. Ele também é mencionado na Epístola aos Hebreus como um exemplo de homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mas seu filho era bem diferente. Quando Gideão morreu, Abimeleque quis se tornar rei, primeiro através dos chefes do seu clã, depois por aclamação popular. Só que para conseguir isso, adivinha o que ele fez? Isso mesmo, mandou matar todos os 70 filhos de seu pai. Apenas Jotão, entre os filhos, sobreviveu ao massacre. Segundo os relatos bíblicos, um dia Abimeleque foi atingido na cabeça por uma pedra que foi lançada por uma mulher. À beira da morte, ele pediu para que um guarda o matasse, para que sua história não fosse manchada ao parecer que tinha sido morto por uma mulher. Por fim, mas não menos importante, temos o odiado Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Por que ele é tão odiado? Você sabe muito bem.
Ele foi acusado de ter entregado Jesus aos seus captores em troca de 30 moedas de prata. Não há dúvidas de que Judas foi um traidor que entregou o Filho de Deus para ser morto. Mas há uma controvérsia nessa história, viu? Você já parou para pensar que se ele não tivesse entregado Cristo, não haveria salvação? Afinal, Jesus tinha que morrer para que isso acontecesse. Sendo assim, podemos considerar que se Judas fosse um apóstolo fiel, Cristo não teria morrido para que houvesse salvação. Vale lembrar que isso que eu disse é apenas uma reflexão sobre a história de Judas. De modo algum quero dizer que ele estava certo ao trair Jesus. Na verdade, aparentemente, tudo o que aconteceu foi planejado por Deus. Até mesmo a tentação de Judas ao entregar Cristo a troco de algumas moedas. Mas o fato que é indiscutível que Judas Iscariotes foi um dos personagens mais cruéis da Bíblia. Além de tudo, seu ato de traição não é o único que o faz ser mau. Judas acabou tirando a própria vida depois de se arrepender do seu ato egoísta, se enforcando em uma árvore. Esses foram alguns dos personagens mais cruéis da Bíblia. E você, lembra de algum que esquecemos de citar? Será que existe algum personagem mais cruel do que esses que eu citei? Bom, eu fico por aqui. Mas antes de me despedir, quero pedir a você para se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos legais como esse. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!